Fala torcedor alagoano e fala torcedor alagoana, tudo bem com vocês? Nesse domingo chuvoso, nublado aqui em Maceió. Em Maceió vai ser Remo contra CSA, CSA contra Remo, 4 horas da tarde no estádio Rei Pelé. Partida decisiva demais para a equipe do CSA e o Remo também quer vencer para se afastar de vez do G4 e não levar a sua sorte para a última rodada lá em Belém do Pará, quase me esqueço. Mas vamos lá, hoje é um jogo muito importante para o Azulão. Temos muitos detalhes, tem muita coisa legal e interessante no time do Remo. Então vem comigo para todas as informações. Bom, equipe do Remo, clube do Remo, o arquirrival do Paysandu. Vamos começar falando sobre a equipe visitante. Eu acho que vou dar uma acelerada hoje no vídeo por conta do tempo e também para eu não me prolongar muito, para soltar esse vídeo o quanto antes. Isso aqui já foi uma prolongação, então vamos embora pro vídeo. A equipe comandada pelo Ricardo Catalá, o bom treinador Ricardo Catalá, com boas campanhas aí pelo Paulista, o Paulistão, o cara que fez estágio também no Barcelona, um cara muito interessante. O time do Ricardo Catalá tem 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Mas é muito importante frisar, no início da competição, com o Marcelo Cabo, treinador do Remo, o Remo teve uma sequência incrivelmente ruim, terrível, horrível, de 4 derrotas seguidas com o Marcelo Cabo. Isso aí prejudicou muito o ano do Remo, prejudicou muito a Série C do Remo. Tanto que quando o Cabo sai e o Catalá assume, ele tem uma arrancada muito boa para se livrar desse Z4. E hoje vem de 4 jogos sem perder. São 4 jogos seguidos que o Remo não perde, 2 empates e 2 vitórias. Não nessa ordem, necessariamente, mas dentre os 4 foram 2 empates e 2 derrotas. Eita, 2 vitórias. Então vem de uma sequência muito interessante de jogos sem perder. E mais interessante ainda, o Remo do Marcelo Cabo era um Remo que jogava muito bem os mata-matas, fez ótimas partidas contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Era o time que parecia saber jogar esses jogos decisivos, mas nos pontos corridos a gente sabe que é diferente. Esse estilo, perdão, esse tempo aí tá me matando meu nariz. Enfim, esse estilo de jogo mais mata-mata, que você joga um pouquinho mais estudando a equipe do adversário, joga um pouquinho mais na primeira marcha, na segunda marcha, um pouco mais lento, tentando explorar alguns possíveis erros, é perigoso demais no pontos corridos. Porque no pontos corridos você faz isso uma, duas, três, 4 vezes, pode ser muito perigoso. Esses erros do adversário podem não aparecer. Na partida de mata-mata com mais tensão, com mais preocupação, às vezes dá certo. Então esse para mim foi o erro do Marcelo Cabo. Querer jogar na Série C igual ele jogou nos mata-matas e acabou se prejudicando muito. Mas, agora com o Ricardo Catalá, o Catalá é um cara que gosta muito. Perdão de novo, tá fogo hoje. Muita chuva de ontem pra hoje. Mas enfim, o Catalá é um cara que gosta muito do jogo mais pensado, do jogo mais trabalhado. Ele é um cara que usa muitas movimentações, usa muito a articulação do meio campo. Eu acho que até no time do Remo mesmo falta um pouquinho disso. Eu acho que faltam algumas peças aí interessantes para fazer esse tipo de jogo. Ele até adaptou um pouquinho o estilo de jogo dele para o Remo. Eu acho que foram boas adaptações porque ele soube que o time do Remo não tem muitos jogadores no meio campo que tem a capacidade de trocar passes, de serem jogadores pensantes e adaptou um pouco usando mais velocidade, usando mais verticalidade com seus alas, com alas não, na verdade com seus laterais, com seus pontas e principalmente usando muito o físico. O time do Remo é um time muito bem fisicamente, volantes que pegam muito, centroavantes que brigam muito dentro da área, que dão muito trabalho para as defesas. Então hoje o CSA vai ver um time que não se vende fácil nunca. E até porque hoje é muito decisivo para o Remo também. O Remo ganhando praticamente se livra do Z4. A última rodada em casa praticamente está perfeita para o Remo confirmar só que não cai. E ainda mantém o Remo com alguma esperançazinha ali de conseguir uma vaga no G8. Então o Remo hoje não vem para enfrentar o CSA só para se defender. Vai tentar atacar para ganhar, sim. E aí vamos falar desses times. Desses times não, perdão. Desses jogadores do Remo. Para mim vamos começar com os destaques. Que é Muriqui, atacante experientíssimo do futebol aqui brasileiro, jogador que é da base do Vasco, teve 2 passagens lá no clube, passagens por Madureira, Macaé, ali o interior do Rio, o Muriqui sempre foi bem, jogou muito tempo fora do país, inclusive eu acho que ele até chegou a se naturalizar chinês. Perdão por não saber essa informação, vou tentar trazer durante o dia. Eu esqueci de pesquisar, mas tenho quase certeza que o Muriqui se naturalizou chinês.
fez muito sucesso lá fora, voltou e hoje está se destacando aí no Remo. O Marcelo Cabo foi um dos responsáveis por trazer o Muriqui para o Remo, justamente porque é um cara do interior do Rio, um cara que conhece muito aquele mercado, o Marcelo Cabo. Então o Muriqui foi uma das boas peças uma das ótimas, na verdade, sim, uma das várias boas peças que o Cabo indicou. Infelizmente não deu certo com o Marcelo Cabo lá no Remo, mas o Marcelo deixou muitas peças com qualidade para os próximos treinadores. A gente vai citar algumas aqui. Então, Muriqui, centroavante, ele não é um centroavantaço mesmo. Ele é um atacante, jogou quase a vida toda de segundo atacante, mas sabe jogar também de centroavante, um meio atacante ali, todas aquelas posições mais centralizadas, ele se é muito familiarizado, sabe fazer gols, bate pênalti muito bem. Então, o Muriqui é um cara muito perigoso, muito experiente. E aí eu vejo ali um embate dele com o Ednei, que é um cara um pouco lento. O Muriqui ainda tem uma velocidade, uma força física interessante. Acho que vai ser um caminho para o time do Remo. Outro destaque que eu trouxe aqui só para ilustrar um pouquinho como também está a situação do Remo de DM, o Pedro Vitor, o jogador que vinha se destacando, o atacante de lado, muito novo, fez 3 gols na competição e acabou se machucando, uma lesão ligamentar, ainda sem previsão de cirurgia, então tá fora da partida de hoje. Você que foi procurar informações sobre o Remo e viu lá que o Pedro Vitor é um dos artilheiros, não se preocupe que ele não joga hoje, porque ele tá lesionado sem previsão de volta. Isso aí foi rapidamente só para dar uma ilustrada no DM, mas vamos voltar aos destaques. Elton, ex-jogador do CSA, quem tem medo da lei do ex fica ligado. O Pelelton, como algumas torcidas chamaram ele, jogador muito experiente, um centroavante perigoso. A torcida do CSA com certeza vai falar: ah, esse Elton não é de nada, jogou aqui no CSA, não fez porcaria nenhuma. Mas o Elton é muito perigoso. O Elton é um cara de muita presença de área, um cara que tem a jogada aérea muito forte, sempre teve a jogada aérea muito forte desde novo. Um cara muito experiente, o cara jogou em Vasco, em Flamengo, em Corinthians, enfim. Um bom finalizador, sempre foi um bom finalizador o Elton. O Elton sempre teve muitos problemas de condução de bola, velocidade, drible, essas coisas, mas fazer gol ele sempre soube. Então eu sempre falo aqui: o cara pode não estar na melhor fase, mas o cara é um matador, o cara sabe fazer gol, fica preocupado e fica de olho nele, porque sempre é o perigo. Quem viu o CRB e ABC ontem viu. O Maicon Douglas, que é um cara que sempre faz gol lá pelo ABC, tava meio morto no ano do ABC. O CRB deixou espaço, deu vacilo, tomou o gol do cara. Enfim, e aí um destaque, que aí sim eu vou botar aqui como destaque do Remo. É um jogador que eu particularmente não gosto muito do estilo. Quando ele jogava aqui no futebol lagoano eu não gostava muito. Enfim, mais respeito, que é um cara que ajuda demais as equipes que ele joga. Isso aí eu respeito. Um cara que joga pro time, um cara que ajuda bastante, que é o Claudinei. Ele é jogador do CRB. Volante, raiz. Camisa número 5, caçador. O cara que marca muito. Não é tão faltoso, mas é um cara que marca muito. Tem muita deficiência na saída de bola. Lançamento, passe, não é a dele, mas rouba a bola como ninguém. E eu trouxe esse dado interessante, ele tem 2 gols na competição. Só para ilustrar, na passagem do Claudinei, que foram 4 anos praticamente, do Claudinei aqui em Alagoas, o Claudinei fez 1 gol pelo CRB. E em poucos meses pelo Remo já fez 2. Só uma curiosidade para vocês. Mas por que eu botei o Claudinei também? Por conta dessa questão do time do Remo ser um time que tem muita pegada, muito o físico em vigor. Então o Claudinei é um símbolo disso. O Claudinei é um cara que no meio campo ele consegue marcar 2, 3 ao mesmo tempo. Ainda tem muito preparo físico, mesmo tendo alguma idade. Então é um jogador muito interessante para você ficar de olho, porque pode complicar muito a vida, principalmente do Tomás Bastos, que é um jogador que sem ajuda ali no meio campo, geralmente é fácil de marcar quando ele joga isolado. Quando não tem uma ajuda ao redor do Tomás Bastos, ele fica sobrecarregado, e aí um Claudinei encostando nele pode acabar com a criatividade do CSA. Outras peças interessantíssimas, trouxe aqui jogadores conhecidos também no nosso futebol. Botei o Galdesani só para também ilustrar o DM. O Galdesani que para mim é um ótimo volante, mas depois que saiu do CRB, que passou acho que pro Atlético Mineiro e outros times como Bahia, Curitiba, enfim, teve muitos problemas de lesão. O Galdesani é um cara que eu gosto muito tecnicamente. Eu acho que é um cara que marca bem, sai jogando bem, mas teve muitos problemas de lesão e no Remo não foi diferente. Felizmente está machucado, está fora também da partida, não atua no jogo de hoje. Uma boa notícia para o time e a torcida do CSA, porque na minha opinião é um grande jogador, o Galdesani. Mas vamos falar quem vem jogando. Jean Silva, ponta direita e esquerda, joga dos dois lados.
Ex-jogador do Sampaio, um cara muito arisco, um cara muito veloz. Talvez tecnicamente não seja um primor técnico, não seja o cara mais técnico no mundo, porém muita velocidade. É um cara que sufoca os laterais. Então hoje o CSA pode jogar com o Arnaldo e pode jogar com o Hernandes, que não são exímios marcadores e não são caras muito velozes. Então, fica aí de olho no Jean Silva, camisa número 7 do Remo. É um cara que dá muito trabalho sempre aos laterais. Ano passado no Sampaio fez um bom ano, fez um bom campeonato da Série B. E é um cara que sempre tem esse ímpeto de levar a bola ao fundo. Geralmente, o lado de corte para chutar no gol do Jean Silva é o lado esquerdo. Mas ele nem é um cara que chuta muito bem, não é um cara que chuta com muita precisão. Essa jogada de fundo dele que é o perigo, tanto para cruzar como para evadir a área, para tentar aquele passo voltando. Então, Jean Silva, sempre de olho aí no camisa número 7 do Remo. Outro jogador conhecidíssimo, que também foi indicação do Marcelo Cabo, com certeza, que é o Richard Franco. Richard Franco, volante paraguaio, jogou no CSA, jogou no Náutico, hoje está no Remo. Um cara que eu não acho que seja o melhor jogador do mundo, mas eu acho um cara muito útil nos times que tá. Perdão. Muito útil nos times que ele joga, porque é um volante que ajuda na marcação, tem uma boa construção, não é um cara grosso, sabe progredir com a bola, sabe também armar um pouquinho esse jogo, dar esse primeiro passo com qualidade na cabeça de área, e é um cara que faz gols. Tem alguns gols já pelo Remo no ano, gols de cabeça, gols com bola rolando, enfim. É um cara também muito interessante. O elenco do Remo, no geral, na minha opinião, é muito interessante para uma Série C. Porém, aquela sequência horrível do Marcelo Cabo no início do campeonato acabou lascando, como a gente diz aqui em Alagoas e no Nordeste, acabou lascando com o ano do Remo na Série C. Quem mais? Bochecha, Gustavo Bochecha, um jogador que eu achei que era um jogador que seria muito útil, principalmente em Série B. Eu gostava do estilo do Bochecha, um volante mais pensador, um cara que arma bem o jogo, porém tem uma deficiência enorme marcando, tem uma deficiência muito grande física, cara lento, um cara que não ajuda muito na recomposição, mas ainda assim um cara interessante, principalmente para armar esse jogo aí da cabeça de área. Jogador que foi do Botafogo, passou por Curitiba, outros clubes, enfim, um jogador interessante, ele é banco do time, com certeza vai ser opção no segundo tempo, mas é um cara que pode ajudar muito numa situação de jogo que o Remo precise de criatividade aí no segundo tempo. E o Diego Ivo? Diego Ivo, que é outra indicação do Marcelo Cabo, foi treinado pelo Cabo no CRB, um zagueiro de muita força física, muita imposição física mesmo. Jogo aéreo, ele se impõe muito, um cara alto, um cara muito forte. Fez gols também de cabeça já pelo Remo nessa Série C. Cara que é líder dos grupos por onde passa. Então, um bom zagueiro também. Então, eu sempre digo, tem um miolo ali, um miolo de atletas em cada posição, que é interessante no Remo. Tem um bom zagueiro, que é o Ivo, tem um bom volante, que é o Claudinei, o Muriqui, o Elton. Tem um conjunto assim que poderia estar rendendo mais. Até tá, na minha opinião, com o Catalá, em relação ao que foi um dia na Série C, o Remo. Porém, eu repito, a sequência muito ruim do Remo no início acabou com o resto do campeonato e infelizmente o Remo tá aí praticamente se assegurando na Série C, não vai subir esse ano, não vai ter como representar o Pará aí no segundo, em 2024, ia falar segundo semestre, doidice, em 2024, na Série B. Mas eu achei que o Remo não errou no planejamento de contratação. Achei que a escolha técnica do Marcelo Cabo acabou prejudicando um pouquinho aí o ano do Remo. Bom, enfim, esse é o time do Remo. Essas são as peças. O jeito que o Remo joga é justamente esse. Muita posição física, muita velocidade. É um time que não trabalha muita bola com paciência. Um time que gosta de progredir rápido. Então esse é o clube do Remo que vem jogar hoje com o CSA lá no estádio Rei Pelé. Vamos falar agora do Azulão. Vamos falar agora do time do Marcelo Cabo. Estamos falando muito de Marcelo Cabo aqui. É um confronto interessante. O Cabo começou o ano no Remo e agora está terminando no CSA. E quis o destino que o último jogo no Repelé, talvez o último jogo, não vou cravar isso aqui, fosse contra o Remo. Mas enfim, vamos nessa. Primeiro falar de Náutico e CSA, que eu acabei não fazendo pré-jogo. Eu fiz o pré-jogo ou não fiz? Não, não é Náutico e CSA não, perdão. É Botafogo e CSA. Viajei completamente aqui, perdão. Botafogo e CSA que eu não fiz pré-jogo, perdão mais uma vez. Mas vamos lá, vamos falar de Botafogo e CSA. O que é que eu achei da partida? Botei lá no Instagram. O CSA começou mal,
dando muitos espaços na cabeça de área para o time do Botafogo. Como acabou tomando um gol bobíssimo, não podia ter se dado luxo. Contou com a sorte de ter um jogador expulso e sair um gol em seguida. E pra mim, não soube aproveitar a pressão final do primeiro tempo para virar o jogo. No segundo tempo, pra mim, Marcelo Cabo só fez errar. Nenhuma substituição surtiu efeito. Praticamente todas 6 por meia dúzia. Isso não é uma postura de mudar o time que vinha jogando mal no segundo tempo. Não conseguia criar no segundo tempo. Então, achei que o Marcelo Cabo teve sim sua parcela de culpa para o CSA não ganhar do Botafogo no Repelé. Achei que ele poderia ter mexido melhor, não precisava tirar lateral por lateral, centroavante por centroavante, volante por volante. Poderia ter tirado um jogador do ataque para colocar um jogador mais criativo no meio, porque o time estava com muita dificuldade em armar e criar o jogo, só criava pelas laterais, só bola parada. Então, achei que pecou nisso. Em vez de ter botado dois centroavantes, poderia ter botado um meio-campista aí para articular o jogo. Não gostei da entrada do Matheus Felipe. É Matheus Felipe não, perdão, Luiz Felipe. Enfim, acho que o Social merecia ter um segundo tempo melhor. Acabou o primeiro tempo numa pressão absurda, com o Talhari perdendo gol e bola na trave de falta do Tomás Bastos. Muito bom o final do primeiro tempo do CSA, mas o segundo, pra mim, o time voltou com uma postura horrível e as substituições de Marcelo Cabo foram piores ainda. E aí a gente não poderia não falar disso, né? Da entrevista infeliz, infeliz eu tô amenizando, do Rafael Tenório. Eu achei, a palavra que eu achei, vou dizer aqui que é ridícula, foi a minha única reação, foi achar ridícula a postura do Rafael Tenório. Desnecessário. O time ainda tem chances de se classificar para a segunda fase. Não precisava sair na rádio falando daquele jeito, jogando a torcida contra o time, jogando também parte da torcida contra ele mesmo, jogando o time contra ele, perdendo a confiança de jogador em reta final. A direção vai ter que se esforçar muito, o Marcelo Cabo vai ter que se esforçar muito para manter a gana, ou a vontade de se classificar desse time do CSA, porque o que eu mais ouvi de comentário de pessoas relacionadas no meio do futebol e torcedores foi: se eu fosse jogador, eu não jogaria mais pelo CSA, eu não correria mais pelo CSA, já que o presidente fala um negócio desse do elenco de uma pessoa como um atleta que é um funcionário do clube. Então, horrível a falta do Rafael Tenório, amadora demais, foi um amadorismo impressionante, um negócio que não se faz, coisa de anos 90, coisa de Eurico Miranda, de Castor de Andrade, de outros presidentes que são puramente folclóricos, são puramente torcedores, não são nada profissionais, e hoje eu sempre bato nessa tecla. Estamos na era do profissionalismo no futebol. Esse tipo de postura é ridículo, isso não cabe mais no futebol em 2023. Quem concorda com isso, pouco sabe de quão é ruim uma fala dessa no ambiente, no clube de futebol. Então, parabéns ao Rafael Tenório, porque fez a pior. Sabe qual era a palavra que eu ia usar, né? Com M, mas fez a pior besteira do ano do CSA. Talvez tenha jogado o ano do CSA fora com uma fala dessa, porque a gente tem que ver como vai ser a postura do CSA hoje, se os jogadores vão entrar com vontade, se vão entrar aí com ainda alguma gana, alguma vontade de se classificar depois de uma fala infeliz como essa do Rafael Tenório. Enfim, vamos dar uma passada aqui no famoso DM. O Jô tá fora, na verdade DM e suspensões, né? O Jô tá fora por suspensão, então não joga o Jô, que é um jogador que o Marcelo Cabo gostou de usar. Entrou como titular já, foi o herói numa cabeçada na penúltima partida em casa, num apagar das luzes. Enfim, o Jô é um cara que o Marcelo Cabo tava gostando de usar e hoje tá fora. Pra mim, não é essas coisas todas. Não é essas coisas todas do jogo. Mas o Cabo gosta, então vai sentir falta aí no seu plantel. Pra mim é muito mais preocupante a possível ausência do Talhari. Foi noticiado, perdão. Foi noticiado. Opa, tá fogo hoje, hein? Mas vamos lá. Foi noticiado que o Gabriel Talhari sentiu uma pancada no joelho e é dúvida para a partida de hoje. Eu torço para que ele jogue. Porque eu sempre falo aqui, o Talhari no ataque do CSA é o melhor jogador. Disparado. Melhor jogador do CSA, o mais lúcido, o mais técnico. Sem o Talhari, pra mim, a chance do CSA fazer gols com bola rolando, sem ser bola parada, escanteio, essas coisas, é reduzida muito. 50, 60, 70%. Eu acho o Talhari disparado o melhor jogador do ano do CSA. E sem ele em campo, prejudica demais o Marcelo Cabo, o CSA. E deixa a torcida preocupada, porque Jô, Luiz Felipe e outros jogadores aí não são, pra mim, grandes centroavantes, grandes atacantes. Então, o Talhari fora é um prejuízo enorme numa partida como essa de hoje.
Uma volta é o Hernandes. Eu acho que o Hernandes é uma boa volta. Volta para ser titular, porque realmente o Juan é um cara muito irregular, um inconstante, não consegue muito ajudar mesmo, auxiliar o CSA como um todo. É um jogador que tá ali fazendo sua função, mas não aparece muito, não se destaca. O Hernandes, pelo menos, tem um ímpeto ofensivo muito interessante. Vira e mexe, consegue achar boas jogadas ali naquela lateral esquerda ofensiva. Então eu prefiro um cara desse do que um cara que nem fede, nem cheira, como o Juan, que é um cara ali que tá na média, tá nota 5 ali. Às vezes prejudica, às vezes não. Eu acho que a volta do Hernandes é uma boa notícia sim. E aí, como é que eu escalaria o CSA pro jogo de hoje? Hoje, pra mim, o CSA tem que jogar pra vencer, tem que ter uma postura ofensiva, não tem que se preocupar com esse negócio de, vou jogar com 2 volantes, 3 volantes, porque eu não quero tomar contra-ataque e tal. Não. Hoje o CSA tem que sufocar. Hoje o CSA tem que ganhar ou ganhar. Nem empate serve, nem nada disso. É ganhar ou ganhar e ganhar bem. É ganhar bem do Remo hoje. É jogar pra ser o mandante no Repelé, pra mostrar que quer se classificar. Eu tô falando, tem a dúvida ainda sobre os jogadores, vamos ver como é a postura deles, mas vamos supor que estejam normais. Tá todo mundo focado. Tem que ganhar muito bem hoje. De verdade, tem que jogar pra caramba o CSA, tem que jogar uma. Eu falo sempre isso aqui, na verdade, né? O CSA tem que jogar um futebol que ainda não jogou na Série C, mas hoje mais do que nunca. Se quiser se manter vivo nessa briga e levar o jogo para o Amazonas com chances de desclassificar, chances claras, vai precisar jogar muito hoje. E aí eu escalaria o time dessa forma: Dalberson, obviamente, no gol. O Everton Silva na lateral direita. Acho que tem muito mais força física, um cara que cruza melhor do que o Arnaldo. O Arnaldo tá mal no CSA. Infelizmente, Ednei tem que ser titular, não tem outro. Algumas pessoas falam do. Esqueci o nome do menino que é da base do CSA. Perdão pelo meu esquecimento, mas é um garoto ainda. Jogos como esse tendem a ser muito tensos e se o garoto errar, a culpa vai ser dele. Enfim, ou de quem escalou. Então vai ter que ser Ednei e Foster. Hernandes, ponto. Aí do meio pra frente é que eu mexeria muito no time. Pra mim seria Marcial, sempre repito isso aqui. Marcial, o Rainer e o Tomás Bastos. Pra finalmente o CSA ter um domínio aí nesse meio campo. O CSA começar a jogar no meio campo. O CSA é pouquíssimo criativo. Um time que não articula bolas. Um time que não tem essa capacidade de triangulação. De atacar pelo meio. Fazer uma jogada criativa pelo meio. O CSA alça muita bola na área, muita bola parada, todas essas coisas. Mas uma articulação pelo meio mesmo é muito difícil o CSA fazer. Então hoje precisa muito disso. Precisa dominar o meio campo do Remo. Precisa criar, ter volume de jogo. Botar o Talhari na cara do gol, botar o Todinho na cara do gol, botar o Iago Teles na cara do gol. Iago Teles só finaliza quando é jogada individual. Talhari só quando a bola sobra na área. Enfim, tem que articular, pô, o meio campo. Tem que ser um time com criatividade, com organização no meio, com uma boa saída de jogo com o Maciel, com boas triangulações entre Rainer, um dos pontas, e o Thomas Bastos. Tirar esse peso do Thomas Bastos, tudo no meio campo é jogado pro Thomas Bastos. O time não criou, é culpa do Thomas Bastos. O time foi muito bem, é culpa do Thomas Bastos. Tem que tirar esse peso pro cara até render mais. O cara com menos responsabilidade vai jogar mais tranquilo, vai jogar com um pouco mais de. Como é que eu posso falar? Além de tranquilidade, vai jogar um pouco mais leve. Porque vai ter ali companheiros que conseguem auxiliar ele. Então, na minha opinião, tem que entrar. Aí vão falar: Matheus, mas o time vai ficar muito exposto. Os zagueiros não sobem. Não sobe zagueiro. Deixa o zagueiro ali cobrindo as costas. Bota o Todinho e o Teles também para ajudar os laterais nessa recomposição. Mas pelo amor de Deus, o CSA tem que parar de ser um time apático. O time do CSA é apático criando. É bola na área e bola parada, acabou. Assim fica muito fácil de marcar. Como eu falei, aí o Catalá vai botar o Claudinei nas costas do Tomás Baixo para anular a criatividade do CSA pelo meio e vai ficar fácil de marcar pelas pontas. Só isso ele vai fazer. Porque aí você mata o seu jogador de criatividade no meio campo, os outros que geralmente jogam ali do lado dele, Bruno Matias e etc., não tem capacidade de criar, então pode deixar eles com a bola que eles não vão resolver nada. E os laterais e pontas do Remo ficam só marcando, esperando o contra-ataque para matar o jogo contra o CSA. Então precisa mudar. O CSA precisa jogar hoje. E para jogar, para mim, tem que ter um meio campo desse, com intimidade com a bola, com jogadores que tenham um bom passe, jogadores que sabem articular jogo, jogadores que sabem esticar o jogo. Para mim, é para entrar com Maciel, o Rainer e o Thomas Bastos. O ataque é o ataque de sempre. Para mim, o melhor. Teles, Todinho, que eu gostei, ali na ponta direita. E
o Talhari lá na frente. Ah, Matheus, mas e o Raiva Negas se o Talhari não jogar? Pra mim, é opção. Não vem bem, eu achei que o Raiva Negas ia ajudar muito, mas não tá correspondendo. Se o Talhari não jogar, aí eu não colocaria o Raiva Negas como centroavante, como algumas pessoas estão pedindo. Botaria o Todinho, que já jogou dessa maneira. Um cara que teve muito mais presença de área durante a carreira, um cara que fez muito mais gols que os outros dois durante a carreira. E aí sim, se o Talhari não joga, não boto o Luiz Felipe nem a pau se eu fosse treinador do CSA. Não boto nem a pau o Luiz Felipe como titular. Eu botaria Todinho centralizado, o Telles na ponta esquerda e na ponta direita o Raiva Negas, ou vice-versa, ali os caras alternando. Porém, o time do CSA tem que ver aí essa ausência do Talhari. Pra mim, tem que jogar hoje, mesmo que seja um pouquinho no sufoco, no sacrifício, botaria o Talhari de qualquer forma. Enfim, essa é a minha opinião. Vamos ver como o Cabo entra. Eu acho que o Cabo não vai entrar dessa forma. Tô falando aqui, se eu fosse treinador do CSA, se eu hoje tivesse com colete de treinador ali, colete de reservas, o bonezinho, eu escalaria dessa forma para ganhar o Remo. Eu não sou treinador, eu acho que o Cabo não vai entrar assim. Eu acho que o Cabo vai entrar com dois volantes para variar, por talvez o Marcel e Bruno Matias, o Marcel e o Moisés, enfim. Um dos dois, eu acho que ele vai acabar escalando aí na cabeça de área, não vai escalar o Rainer. E pra mim vai prejudicar demais a criatividade do CSA. Enfim, o que eu acho do jogo hoje? Eu acho exatamente isso que eu falei já no resto do vídeo, só pra ilustrar, dar uma passagem rápida. CSA precisa se impor, CSA precisa jogar bem, CSA precisa atuar um futebol que ainda não atuou, precisa sufocar o Remo, precisa sair com resultado positivo logo, abrir 1, 2, 3 é pedir demais do CSA, mas pelo menos 2-0 pra ficar tranquilo. Não pode fazer um gol, ficar naquele sufoco, ou tomar um gol e ficar no sufoco para achar o gol de empate, não pode. Eu acho que o CSA deve jogar melhor hoje. Mas o que eu acho que vai acontecer no jogo é um jogo muito tenso, jogo muito amarrado. O Remo tentando agredir o CSA no erro do CSA, no erro de passe, no erro de cobertura, tentar achar essa brecha aí na defesa do CSA, tentar achar esse equívoco do time azulino para matar o jogo, porque eu acho que o Remo também vem para jogar, vem para agredir, vem para ter velocidade que vai ter com o Jean Silva, com o Muriqui, com outros caras. E vai ter um jogo muito amarrado no meio campo, com muita pegada, porque o time do Remo é assim, um time de pegada, um time de força física. Beleza? Vamos ver aí qual é a postura do CSA, como é que o CSA vem. E vamos torcer aqui pro futebol alagoano sempre e o CSA consiga uma arrancada aí para a próxima fase. Beleza? Bom, obrigado, mais um vídeo hoje, domingo. Espero que você vá ao o Rei Pelé apoiar seu time. Se você é torcedor do CRB, do Asa, do Muricy, do Jaciobá, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por acreditar no projeto. Se você apareceu pela primeira vez aqui, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, me siga nas outras redes sociais, porque aqui vai ter sempre os conteúdos exclusivos, também vai ter as atualizações sobre o cotidiano do CSA, do CRB, do futebol alagoano, sempre postagens muito informativas no meu Instagram principalmente, e as atualizações das minhas transmissões lá no Na Rede. Se você gosta de ouvir meus comentários, me acompanhe também nos jogos no Na Rede. Hoje a rodada é recheada lá, já já Vasco e Atlético Mineiro começando 11 horas, e até o fim do dia a gente tem jogo com Paysandu e Pouso Alegre, que eu vou estar nessa transmissão, beleza? Um grande abraço a todos, espero por vocês sempre nos próximos vídeos e tchau!